Mais nada, muito obrigado. Quero agradecer à SES, quero agradecer a pessoa do João Pedro, meu querido João Pedro, notável presidente da SES. É que é preciso que vocês tenham consciência disso, e têm, certamente, notável. Agradecer também a presença do Padre José Pinheiro, com esse seu sorriso que nos encanta e nos acolhe. Queria-vos dizer que sim, falo com o coração, ou falo sem cuidado que o coração fale, e hoje é o dia de anos do meu querido pai, o Fernando, que está no céu já há uma data de anos, e de quem às vezes eu era miúdo e ouvia dizer. O meu pai também falava muito com o coração. São as coisas do Fernando. E eu, se alguém criticava, se havia algum criticismo naquilo, eu ainda amava mais o meu pai. Pronto, é a homenagem que eu lhe faço hoje aqui, é que eu também tenho as coisas do António, e esta parece ser uma delas. Não é normal vir apresentar o autor o próprio livro. Tem que concordar, não é? Eu fui intimado, aceitei, devia estar aqui outra pessoa, eu devia estar ali sentado. Mas pronto, portanto, é uma tarefa que não é fácil. Não é fácil. E vou responder a vários pontos assim, de caminho, não é? Porque é que eu escrevi o livro? É a primeira coisa. Eu escrevi o livro num ambiente em que o stress baixou, graças à pandemia, baixou o suficiente, não é? Para me dar visibilidade sobre a vida. Porque nós, quando estamos completamente afogados em trabalho, não temos essa visibilidade. Eu, pelo menos, que tenho excesso dentro de mim, não tinha essa visibilidade. Depois era para ser para a família, não é? Tive uma entrevista ao Expresso em que eles perguntam, bom, mas faz este livro porque é para a posteridade. Eu, não é para a posteridade. Começa por ser para a família, para fazer amor com a família, fazer amor com as pessoas que me amam tão proximamente, fazer amor com os meus netos quando já cá não tiver, e para os ajudar eventualmente, porque a minha vida é uma vida com interrupções e, portanto, pode ser que alguns deles tropecem nos mesmos sítios e pensem, o avô safou-se, eu também vou safar. É também o que é que acontece? Acontece que ao escrever, comecei a pensar, se me pedissem para o livro para ler, eu dava o livro para ler. E então comecei-me a perguntar por que não publicar. E, portanto, este é o caminho. O Expresso perguntava-me se era pela posteridade, eu quero lá saber da posteridade, insisto no livro, como provavelmente quase todos vocês, ou todos, nós somos eternos, não precisamos de ser posteriores. E como é que eu fiz este caminho? Fiz este caminho, como eu já estava aqui a contar à mesa, começando a escrever, e muito factualmente, pedindo, depois de escrever, várias opiniões. Se era publicável ou não era publicável. A primeira pessoa a quem eu perguntei, está aqui na mesa, é o meu amigo gigante, o António Correia de Sampaio. Ele disse-me que sim. Como ele é mais tímido que eu, dizia que se fosse ele não publicava, mas que se eu tivesse coragem para publicar, que eu publicasse. Entusiasmou-me com isso. Depois pedi a mais 2 pessoas, porque eu tenho não só uma admiração enorme, como tenho amor fraternal por estas 2 pessoas. Uma, só porque foi a primeira a reagir, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente, e outra, o professor Cavaco Silva. E ambos me determinaram a publicar. E devo dizer que o nosso Presidente da República leu em 24 horas, e eu sou o professor Cavaco e telefonou-me de um coquetel de Estado, e discutiu durante 20 minutos encostado, eu estou aqui encostado a uma parede, e durante 20 minutos discutiu o livro, ele leu o livro, não é extraordinário, mas atenção que o professor Cavaco Silva e a mulher, a doutora Maria Cavaco Silva, que também eu gosto imenso, leram em 3 dias, o que também é extraordinário. Depois pedi a mais um amigo, que também membro aqui da ACES, e grande amigo, o Pedro Castro, diferente do António Correia de Sampaio, do Tony,
mais expansivo, mais virado para fora, e às mulheres, claro, sempre, para lerem. E depois passei à terceira fase. Obviamente que Guida, minha querida Simões, ela é Simões de Almeida, provavelmente ouvirão durante o meu texto, as minhas palavras, ouvi falar de Simões, que vocês não sabem quem é a Guida. É um livro autorizado, porque pela família. Aqui é mais do que uma opinião que eu pedi autorização. E bastava não me dar autorização e eu não teria publicado. Eles, quer os meus filhos, quer a Guida, sempre dizendo que eles não publicavam, mas se o pai quiser, publique, aprovaram ou autorizaram de coração apertado. De coração apertado, por um lado, porque é um segredo de família, a nossa vida, não é? É um segredo de família, todas as nossas vidas. E depois, por uma questão que eu acho que é muito querida e mostra o amor profundo que existe dentro das famílias, porque o pai fica vulnerável. O pai mostra-se vulnerável. Eu sei. Eu a isso respondi-lhes a eles, ou no fundo respondi a mim próprio, e depois disse-lhes a eles, talvez tenha sido este o caminho, que a vulnerabilidade com o sentido do outro pode ser uma força e não uma fraqueza. E convenci-me disso. E transmiti-lhes. Há partes especiais do livro, há uma parte muito especial que tem a ver com as cartas tristes que a minha querida Simões, a Guida, me deixou na caixa postal do amor, que é debaixo da almofada, a pedir-me que a amasse melhor, e que a amasse melhor sobretudo por causa desta vida de inferno em que às vezes nos metemos, não é? Que chegamos a casa e falamos sempre da mesma coisa e fizeram-nos mal, e aquele e o outro, e a essa altura não estamos a amar seres adoráveis, que é o caso da minha mulher, como deve ser. E eu agradeço-te, mais uma vez, aqui em público, teres permitido a publicação dessas cartas tristes, porque sem essa publicação o livro perdia sentido, porque dá a sensação que um grande amor é uma história cor-de-rosa, e não é. Não há vidas grátis. Depois, a Guida batiza o livro como o nosso livro. E eu acho que é o nosso livro, é o 6º filho que nós tivemos, e desta vez é evidente que sai ao pai. Perguntam vocês, são umas memórias? Não consigo dizer que não. Mas será? Eu recusei absolutamente usar a memória. Ou estava vivo dentro de mim, ou eu não uso. E várias pessoas me dizem, mas lembra-se disso, lembra-se daquilo. Eu estava ao seu lado nesse dia, como é que não disse isso? Eu só quero usar o que está vivo. O que o livro é alguém que abre a porta do peito, que é a porta da vida, que é maior que a porta do coração, entra na vida e vai procurar, é chamado por situações que ficaram vivas, mas ficaram vivas desde há 70 anos, 70 não, mas desde há 60 anos, 60, 50, 40, é um passeio no tempo que está vivo em mim, é isto que é o livro. Usei 2 métodos que gostava de vos dizer. Um é o método existencial, que é muito importante aqui. Escrever sobre cada encontro no tempo, onde encontro pessoas, naturalmente, e só sair do encontro com paz. Nós temos muitos encontros na nossa vida, dentro de nós, onde não há paz, ou não há paz ainda não fizemos esse processo. E eu impus a mim próprio, só terminas a escrita, só terminas o texto, só aprovas isto, depois de estares totalmente em paz. E a paz realmente, quando vem dentro de nós, nós damos a paz e recebemos a paz. É um negócio win-win o tempo todo. Este não há personagens más no livro, nem na minha vida. Eu tirei esta da apresentação que fiz a semana passada, porque eu acho que é uma frase muito bonita que está no filme do Fellini, do 8,5, já é muito antigo. A personagem principal, que era representada pelo Mastroianni,
e que diz isto e que é realmente o guião do livro. Um dos guiões do livro, se quiserem. Ser feliz é poder contar a verdade toda sem magoar. Portanto, esta é uma orientação de fundo da minha vida. Depois há um método literário, que tem duas vertentes, eu diria. Uma fundamental é que são 59 curtas-metragens. Não é o Charlot, mas são curtas-metragens. Estão a ver? Pequenos textos sobre os diversos aspectos da minha vida e das reflexões sobre a vida. Por outro lado, como é que eu faço o desenvolvimento, sobretudo dos momentos mais profundos, dos momentos mais dramáticos? Eu desdobro-me em dois. Há o António que está na situação que já ocorreu e que está viva, e há este António que está a escrever e aproximo de mim, falo comigo, pergunto muitas vezes, sobretudo na juventude, mas como é que tu vais fazer isto? E a verdade é que viver é desenhar sem borracha. Não há hipótese nenhuma de apagarmos o que está vivo, mas há hipótese de falarmos connosco nesses momentos. O livro tem 3 partes. Não vou fazer uma lição de literatura, nada disso. Já vou entrar no interior. Uma é o sítio onde eu estou. É o primeiro curta-metragem. Eu vou dizer com brusquidão, eu estou na estrada do fim. É o sítio onde eu estou. Amigos meus dizem, mas isso é depressivo. Mas isso é depressivo. Só é depressivo para quem não tenha a noção de onde está. Eu, nesta idade, passado este tempo, estou na estrada do fim e não acho isso nada depressivo. E a mulher mais alegre que eu conheci na vida, que é a minha Simões, diz, estás mesmo na estrada do fim, e eu também. E, portanto, não tenhas lá nenhum receio de publicar. E até a certa altura os meus filhos tratavam o livro pela estrada do fim. E qual é o detalhe, o principal detalhe da estrada do fim? Vocês, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos chegar a esta intuição ou não? Ou não? Eu cheguei. Antes, cada dia era um dia a mais. Hoje, cada dia é um dia a menos. O que só torna mais urgente a paixão de viver. Não sei se estão a perceber. Não me dá nenhuma vontade de chorar. Dá uma vontade de fazer. Dá uma vontade de ser feliz. Por outro lado, é a altura da vida, talvez depois dos 60, talvez 65, não faço ideia, nesta altura, em que ocorrem 2 perguntas a que, uma, nós próprios não conseguimos escapar, não nos deixamos escapar, porque é uma confrontação interior, que é, no fundo, perguntarmos, fui quem sou quem sou, é que já não há tempo para emendar. E esta pergunta é uma pergunta profunda. Eu tinha uma paixão por um livro que era As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, e a minha mãe estranhava que eu, com 20 e tal anos, lesse tanto o livro, aquele livro. Eu li na cabeceira e voltava lá. E eu disse, mas porquê que estranho? É um livro fantástico. E ela dizia, pois, mas sabe, é um livro que só uma pessoa de 60 anos consegue escrever e, portanto, em princípio, só as pessoas de 60 anos é que tiram partido. E esta é a pergunta do que, se calhar, os mais novos, o querido Luís, ainda não estão a fazer, mas um dia farão. Fui quem sou. A outra pergunta é a que nos fazem a nós, e nós também fazemos a nós próprios, que é uma pergunta castiça, calista, que é qual é o teu plano para a reforma? Eu acho que já há aqui muitos a ter apanhado com isso. E eu respondo no livro. E eu quis responder não a partir de um raciocínio, não a partir de leituras, não, a partir da minha liberdade interior, que é razoavelmente explosiva. O meu plano é amar. O meu plano é matar saudades. E amar não é só... É amar perdidamente a minha querida Simões, a minha querida Guida, os meus filhos, os meus netos, os meus grandes amigos, mas amar vocês todos, é amar. É viver agora, não quer sair daqui. E nós realmente na vida andamos um bocadinho a dividir-nos, não é? Em boa parte do nosso tempo estamos emprestados à guerra do PIB, à guerra da proteção dos nossos filhos, da nossa família, aos nossos deveres.
Eu agora que estou a trabalhar ainda, mas estou já com o tempo suficiente para poder ver a vida plenamente e com clareza, o meu plano para a reforma, se alguém perguntar, é amar. E acho que pode ser... Ontem estava a ler um livro que não, agora vou não fazer propaganda, mas é um livro espetacular, em que o autor cita um tal senhor que eu não conheço, o George Oppen, eu não conhecia, e que ele diz que é a frase mais bonita sobre que ele conhece sobre o envelhecimento. E realmente há duas formas de envelhecer. Há envelhecer dramaticamente e há envelhecer, que se calhar chegará sempre numa altura dada da nossa vida, mas há o envelhecer gradualmente. E este autor, este George Oppen, tem esta frase lindíssima, porque envelheceu gradualmente, e diz que coisa estranha para acontecer a um rapazinho. Isso é super bonito. Portanto, ele foi envelhecendo sem dar por isso. Que coisa estranha para acontecer a um rapazinho. Esta é a primeira parte. Eu estou na estrada do fim. Segundo, é o passeio no tempo, que é o longo, são 57 curtas-metragens. O tempo que está vivo. Tenho encontros, eu tento que seja útil aos outros o que estou a tentar dizer, porque eu acho que o livro nasce para os outros a partir de mim. Senão perdia-me. Primeiro vou-me encontrar comigo. Encontro-me comigo, encontro-me miúdo com 11 anos, cheio de medo que os barcos que iam cheios de militares para a Guerra da África, que os mais velhos que aqui estão se lembram, passavam à frente, no Tejo, à frente da janela de Paço de Arcos, eles vinham inclinados, porque os soldados, que já se tinham despedido das namoradas em Alcântara, continuavam do lado de cá a acenar com os lenços para pessoas que estavam ou não estavam na margem, sabiam lá eles, mas era o gesto de coração intenso de ir para uma guerra. Tinha 11 anos e escrevi um texto na altura sobre o assunto que está no livro. Deparo-me com uma coisa que eu sei que não é muito visível, eu sei, eu deparo-me com um homem tímido. Eu sei que vocês acham que não, ou que eu já não pareço, mas é um homem tímido. Custou-me vir aqui. Portanto, um homem tímido estava todo contente, não é? Vinha em casa a dizer à mulher, agora vai mais uma, vão lá estar 80 tipos, vai ser bestial. Não. E a timidez tem dois lados. Se eu posso ser útil para os tímidos que aqui estão, e estão aqui muito, alguns eu conheço, é que tem aquilo que leva, tem o capítulo 1, que é o que não fazemos, por timidez. Eu estou cheio, tenho um livro sobre coisas que não fiz, podia escrever, mas é outra coisa, porque apesar de tudo tive uma vida intensa, e tenho tido uma vida intensa, e vou continuar a ter, que é o custo do que se faz. O alerta em que se vive, não é? Aquelas sirenes que tocam na altura dos missas. Os homens tímidos e as mulheres tímidas têm esse problema, têm que ter um alerta permanente em todas as circunstâncias da vida, seja quando vai pedir um namoro, seja quando vai a uma exame oral, seja quando vai falar a queridos amigos. É assim. Encontrei-me também com uma parte de mim que vai ter muito mais importância à frente e que determina, a meu ver, porque é que eu publico este livro, não porque é que eu escrevo, mas porque é que eu publico, que é o meu espírito libertário. Eu basicamente sou um espírito libertário, vivi intensamente quando era novo essa ideia, cheia de equívocos, cheia de desperdício de tempo, cheia de gozo, cheia de vertigem, cheia de perigo, cheia de vazio, e todos esses pontos eu procuro passar nas minhas curtas-metragens por eles. É este espírito libertário que me faz publicar o livro, porque as pessoas dizem, você tem que ser muito corajoso. Tens que ser muito corajoso, mas eu não sou corajoso, acho eu, mas não para isto. Eu faço isto por espírito de liberdade. Acho que não faço mal a ninguém, foi como o artigo a Fátima. Não é? Quando ele aconteceu, que escapou-me da mão e escrevi, depois comecei a olhar, mas também, então a gente vai comentar sim, vai comentar mal, vai dizer que é ridículo, mas é o que tu és. Publica. É por um espírito de liberdade e de estar em sociedade com liberdade. Outra questão que também é importante e que eu acho que toca a vocês. Não estou a ver aqui grandes músicos, nem grandes pintores, se calhar estão e eu não os conheço. Eu acho que sou um artista sem talento.
É verdade. Eu acho que Deus Nosso Senhor, eu penso isto desde os 17 anos, e escrevi na altura. Acho que Deus Nosso Senhor pôs-me todas aquelas características típicas dos artistas, a começar pela grande sensibilidade, e depois distraiu-se. Porque era suposto dar-me um talento para eu ir à vida e dedicar-me só ao meu talento. Mas eu percebi ao escrever o livro, e não tinha percebido aos 17 anos, nem aos 18, o que é que Deus me deu. E acho que vocês todos se reverão no que eu vou dizer. Deus deu-me um talento, que é a própria vida. Faz obras-primas com a tua vida, tenta. Há tantos pintores que só fazem borrada. Tu, se calhar, também só vais fazer borrada. Mas tenta. O talento que eu te estou a dar é a vida. E a gente começa a olhar em perspectiva e vê a verdadeira doença da obra-prima que sempre me moveu. É uma coisa... Um dos momentos mais... por exemplo, vivos disso é quando, em casa do João Moraes Leitão, ele dá um jantar aos 4 fundadores de capital da sociedade, a Moraes Leitão, que era ele, era o Zé Manel, Galvão Teles, o Jorge Black e eu. E depois, com aquela rapidez, sempre simpática, mas super rapidez e impaciência dele, pediu que cada um dissesse umas palavras. Assim, queima-roupa, não sabia o que havia a dizer, mas disse uma coisa, que é isto: eu acho que temos tudo para fazer uma obra-prima. Isto nunca mais me saiu da cabeça. Aliás, nunca mais me saiu. Está vivo. E é essa a motivação que depois me leva em várias organizações, por exemplo, na Escola Superior de Educação Social, eu ia a caminho do púlpito, como este, para fazer um discurso de posse com o ministro e não sei o quê, estava lá o primeiro-ministro, já não me lembro, e eu chego ali e digo que se esta escola for apenas mais uma escola, será uma escola a mais, para marcar as regras do que aquilo podia ou não podia ser, pelo menos comigo. E depois ganhámos os prémios todos, ganhámos o prémio de arquitetura, ganhámos aquilo tudo, porque a escola tinha aquela alma que depois era de todos, não era minha. Outro ponto com o qual me encontro, e que eu acho que também é empático, é com as minhas limitações, e com os meus arrependimentos, e com o que a gente é. Entre defeitos e qualidades, fui refletindo, tem uma característica, é que atrás, no reverso de um defeito, há uma qualidade. Pá, tipo, é orgulhoso, está bem, mas a maneira como ele defende os pontos de vista dele, upa, não é? Há sempre um lado de compensação de um defeito com uma qualidade. As limitações, não. Somos mesmo limitados, eu tenho as limitações. E é aqui que no meu baú, o baú é um baú, onde eu tenho guardado, tinha guardado, a parte já até fora, depois do livro, os que fui escrevendo ao longo da juventude. O momento, o instrumento mais forte, talvez, que eu uso perante as limitações é o sentido do humor. Então, por alguma razão, eu quando estou a ler aquilo que tomava nota há 50 anos, 50, porquê é que tomaste nota destas frases e não de outras? Quer dizer, estavas a ler livros, tudo bem, mas porquê esta frase? E a frase aqui é do Churchill, que não era só de política que ele falava, era sobre o ser humano. A imaginação consola o ser humano do que ele não pode ser. O sentido do humor consola-o do que ele é. E eu acho que é uma frase extraordinária, pensamento de um homem extraordinário e que me fez companhia ao longo deste tempo todo. Outro ponto onde eu me fui encontrar foi naturalmente com a família. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, na apresentação do livro, no outro dia, na semana passada, acho que me analisou na perfeição, como amigo e como espírito superior que ele é, e realmente o centro e epicentro e a razão de ser e a razão de não ser é sempre a família. É uma família bonita que começa no bairro Alto. É bom que se saiba. No bairro Alto, eu fardado criado, uma mesa barulhenta para servir, como todas as mesas de Simões de Almeida e adereços, e uma morena bonita que eu servi, sem que ela me prestasse grande atenção, confesso. Em todo o caso, casei com ela. E há uma reflexão que faço, que também tem humor, porque me correu mal aquele dia, não é?
é que de empregado de mesa a marido a cliente, o elevador social funcionou. Depois o ponto onde eu fui ter, e começo pelo fim do que aqui tenho anotado, é que Deus é a personagem principal deste livro. Não há dúvida. Eu não estava à espera. Não, quando fui escrevendo, não... Agora ele aparece por todo o lado. Eu começo a pensar, bom, eu não fazia isto sozinho, eu teria feito isto. Não há nenhuma razão objetiva para que as coisas não tivessem acontecido. E isto... já lá vamos. Primeiro, a família cristã, a bênção que é revisitar a família cristã onde nasci e que me educou. Aliás, não me educou, treinou-me. Os meus pais eram tão seguros e tão firmes e tão testemunhais e tão generosos na transmissão de valores que verdadeiramente eles não me educaram. Disse-lhes sempre, o pai e a mãe treinaram, quer dizer, eu não tenho... Estou preparado mesmo. Depois há todo o caminho da fé, perder a fé. Eu transcrevo grande parte do artigo Vou a Fátima, porque achei que não faz sentido, faz parte da minha vida, também porque o expresso é, ao longo do livro, uma presença subtil e, para mim, importante, porque também ia dando notícia de coisas que eram importantes para mim, que estavam totalmente fora da política e fora do dia-a-dia. Depois, o deserto agnóstico, onde Fátima tem um grande impacto para mim, e tenho um texto que eu gosto muito, que é escrito há muitos anos, mas que é um texto muito bonito, acho eu, parte interessada, não devia ser eu a falar, mas que eu acho que é um texto interpelativo para aqueles de vocês que tenham filhos em crise de fé, porque eu agarrei muito a isso. A força da fé cristã são os factos, não é? E eu agarrei-me como advogado muito ao São João, porque o São João fala na primeira pessoa, parece aquela testemunha que nos aparece em tribunal. Eu estive lá. O senhor esteve lá, até aqui já falaram 15, mas nenhuma estava lá. Não, eu estive lá. Eu estava lá e o São João fala assim, que é a Inquirição de São João. Eu só tirei a parte relativa, obviamente, à parte da morte e da ressurreição. E há um momento sublime da Inquirição, é quando eu lhe pergunto, mas diga-me lá, ele diz-me que se espetaram uma cana no corpo de Cristo e eu pergunto, a cana era de quê? E ele responde, a cana era de isopo. Ele foi esse detalhe a descrever o Evangelho dele, a cana era de isopo, não era uma cana qualquer, nem de outro material qualquer. E este é o deserto agnóstico. Depois há a reconversão, que é um texto que eu quero chamar a atenção, como é o texto sobre o cancro que a Guida teve, que é um texto escrito há 30 anos. Eu escrevi logo, naqueles dias, guardei-o com um livrinho para oferecer à Guida. E depois acabei por nunca oferecer. Ela só tomou conhecimento do livro agora. Tinha no livrinho verde agora. Porque achei que podia dar azar, e porque eu descrevi o cancro dela desde o momento em que entrei em casa. Estás triste, não é? Tenho um cancro. Pronto. E a partir daí, como vocês sabem, quem é que já não teve um cancro dentro de casa, muda tudo. E eu comecei a tomar notas. Portanto, esse texto é do AU, e assim como o da reconversão. Portanto, não é possível, eu já não tinha presente, só teria essenciais, impressionistas, não aquele detalhe que está nesse. E depois o que é mais importante ainda, realmente, é a companhia e a interferência de Deus na nossa vida. Acho que Deus interferiu claramente. Eu não sei mesmo se Ele não casou por mim. Eu acho que o meu casamento é indestrutível à luz da igreja. Não te preocupes. Não é? Indiscutível. Mas não é que eu estivesse lá com fé. Portanto, só podia lá estar eu. Portanto, ainda é mais indestrutível, não sei se estão a perceber. Quer dizer, eu não posso fazer nada. Não é? E a interferência, vimos aqui parar à SES e há uma curta-metragem que adorei escrever e que escrevi de subtão, que são as melhores, que é Amor com Critério de Gestão, o quê? Que é exatamente todo o bastidor, os bastidores daquele momento em que eu chego um dia a um congresso e vocês ficaram mais surpreendidos, não mais do que eu, com o que eu próprio estava a dizer.
Eu acho que é claramente interferência de Deus, é o que eu acho, e vale o que vale, não vale mais. Depois também tenho a advocacia que acaba de ser o ganha-pão da minha vida, e desde logo naquele grande momento com o meu querido patrono, o Dr. António Castelini Alvim, que nos amávamos, mais um, e em que ele me diz: tu escolheste a melhor profissão que existe, António. Mas porquê, Sr. António? Escrever é a única profissão no mundo em que se pode tirar a sexta-feira. E eu fiquei entusiasmado, fiquei radiante. Só há um problema que eu tenho que te avisar: é que nunca vais ter tempo para tirar a sexta-feira. Da advocacia, vocês encontrarão histórias que não são os meus principais casos. Não são. Porque esses eu tenho que ir buscar a memória para ir ter com eles. E estes são aqueles que nunca saíram dentro de mim, como vais chapadas no Tribunal da Boa Hora, como imaginam. Acho que injustas, porque o pedófilo não era eu, mas tinha-o defendido. E contra a opinião da polícia, resolvi sair pela porta principal. E a polícia disse: eu tenho que sair por ali. Só estou, tenho que sair por ali. Não sai por ali. Um advogado sai sempre pela porta principal. Eu acho que me teria perdido nesse dia se tenho saído pela porta dos fundos, mas foi desagradável. Também há um momento importante que é a política. Os mais novos não sabem, os mais velhos têm noção. Eu estive muito perto de ser importante. Estive muito perto de ser importante. Tive uma bifurcação de destino, indiscutivelmente. E conversei muito com o professor Cavaco Silva sobre isso. E tomei uma decisão. Mas e qual era a questão que me leva? As pessoas pensam: não foi para a política porque quer ganhar dinheiro, não foi para a política porque adora a advocacia, não foi para a política por ser outra coisa qualquer. Não é nada disso. Eu sou um animal político, não tenho dúvidas sobre isso. Tenho uma vocação grande pelo bem comum, pela sociedade, pela cidade. Indiscutível. Não vale a pena estar a fingir que sou outra pessoa, porque não sou. O problema é que há aqueles que conseguem, como eu dizia ao professor Cavaco Silva há dias, o professor conseguia ser chamado pelo destino, de certa maneira, ter uma ideia de destino, depois ter uma ideia assim: vou para ali, vou fazer bem e tenho algo a acrescentar. Eu chamaria a isso uma ideia de destino. Mas conseguiu gerir a sua família, que eu observava com a maior atenção, de uma maneira que eu não era capaz de gerir a vida. Seria, enfim, mais de outro género político. Eu explico no livro, aqui fica mal dizer. Porque aquilo que aconteceria, se eu tenho tomado a decisão, aquela última, que foi colocada, eu teria que... Vejam bem que isto é profundo e é cuidadoso. Teria que me despedir da minha família sem que ela se despedisse de mim e sem perceber que eu me tinha despedido. Percebem? Não dava. Nós, nas nossas forças, também temos as nossas fraquezas. E, portanto, este era o meu limite e foi o meu limite. Depois encontro-me na vida com Self-Made Man. O 25 de Abril foi o maior produtor de self-made man que houve, porque ficámos com a Revolução, quase tantas famílias sem nada, ficou tudo estruturado, todos saímos do sítio, o jogo das cadeiras, em que sai tudo das cadeiras, self-made man. Apesar de tudo, eu tenho amor àqueles self-made man que tiveram, apesar de tudo, uma desvantagem relativamente a mim, em Portugal, é que eu era de uma família conhecida. Nós somos de famílias conhecidas, não é? E a maior parte das pessoas que arrancam do zero não têm sequer isso. E eu sou o que era não ter isso. Porque eu estive no Brasil para lá ficar e para emigrar, e para lá ficar, e eu era o Sr. António. Quando eu bati à porta da multinacional, Sr. António, chega cá e tal. Bom, e eu, portanto, percebo bem que é preciso ter amor, porque não é exatamente igual estar numa sociedade ou numa cidade em que tem um nome que, se eu não estragar, é conhecido, ou estar ao Deus dará. Depois, um workaholic. Eu acho que aqui está cheio. Portanto, encontram-se comigo com facilidade. Um workaholic. Ouvi no outro dia uma frase extraordinária de uma psicóloga
de que a depressão é excesso de passado, que eu acho que não tenho, o stress é excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro, que eu acho que tenho mais. E, neste momento acho que ainda bem, nesta idade é bom ter uma ansiedade que fervilha. Anyway, o workaholic tem um problema consequencial, imediato, que é o pai ausente. E, portanto, o livro também cuida num dos capítulos da aflição do pai ausente. É um capítulo muito especial porque eu trato com os meus filhos em concreto, vocês ficam a conhecer os meus filhos em concreto, mas também não sabia como é que havia de fazer de outra maneira. Não ia especular, nem fazer dissertações sobre um workaholic. E pronto, este é o capítulo talvez mais de fronteira entre ficar em casa e sair de casa, e ser publicado, mas acho que serei amado quando for lido. Por outro lado, na vida, encontrei uma conclusão enorme. Eu, quando era mais novo, tinha uma ideia de procurar o amigo ideal. E achava aquilo uma superioridade. E dei-lhe um nome até. Encontrei um amigo ideal, ficcionado, que era o Nuno. Depois veio ser o nome do meu filho mais velho. Nosso filho mais velho. É um erro, apesar de tudo. Encantou-me a ideia durante muito tempo. Eu continuo, aliás, com restos desse tempo, vigiando as relações humanas a partir do seu próprio impossível. Mas não sei se isso é bom. Confesso, não sei se é mais impetuoso do que bom, talvez. E há uma curta-metragem que é extraordinária, porque eu escrevia primeiro com todos os nomes, e acreditem que estão dezenas de nomes nesse... E depois pensei, não pode ser publicado assim. Não, são declarações de amor a este, quer dizer, não dava para um livro. E sobretudo para ser publicado, para sair da barreira da família, ou dos amigos, ou dos mais íntimos. E o capítulo chama-se Amamos Muito Mais do que Pensamos. E nós amamos muito mais do que pensamos. Porque há aqueles que são tudo, todo o tempo na nossa vida, mas há aqueles que são tantos momentos da nossa vida e, portanto, ao contrário do que às vezes pensamos, que é a nossa mulher, os nossos filhos, aquele grande amigo, 3 ou 4, não é verdade. A última parte do livro é a estratégia para a eternidade, é a terceira parte. Chamei-lhe Estratégia para a Eternidade, mas podia-se chamar Diálogo com a Morte, porque o que é? É um diálogo com a morte. O Fernando Pessoa tinha uma frase muito extraordinária, que era um morto futuro. Eu acho que nós, os eternos, não somos mortos futuros, somos eternos. E pronto, aqui vocês podem ver o que é esse diálogo com a morte. Procurei abrir-me. E há coisas que eu gostaria de transmitir, apesar de tudo. Uma é, nós temos que olhar a morte com amor e isso prepara-se. E porque é que o diálogo é um diálogo de amor? Porque é o amor que Deus nos dá para o ver a Ele na morte. E como para nós a morte é uma coisa inquietante e dura e desagradável e é pôr fim a uma coisa tão boa, nós temos que a preparar. E essa foi a minha ideia, mais uma vez libertária. Bom, vamos lá falar com a morte, é tu que estás aqui, vamos lá falar e ver como é que isto é, como é que isto vai correr. Por outro lado, tenho uma ideia muito firme de que Deus sabe que eu sei que recebi muito mais do que dei. E este é um raciocínio que podemos ir fazendo nas nossas vidas. Mas eu tenho uma esperança e a minha esperança tem a ver com o Evangelho. Eu levo para a eternidade 2 peixes. Ele está habituado a multiplicar. O problema agora é dele. Eu não consigo levar mais que 2 peixes. Sou um homem simples, mas também não sou nada de extraordinário, portanto, levo 2 peixes. Não chego lá a ser nada, nem muito menos chego lá de mãos nos bolsos, então, não. Chego lá com os meus 2 peixes e espero que ele multiplique. No livro, procurei a frase que mais me marcou. E não foi para vos dizer agora, nem dizer na apresentação do livro a semana passada, porque era para escrever no livro. Eu olhei e disse que é a coisa que mais me impressiona disto que está aqui escrito. Citações, coisas que eu próprio possa ter escrito. É uma frase que vem razoavelmente perdida numa série de outras frases da Guida, da minha querida Simões, em que a Guida me diz, a certa altura,
obrigado pelo que sinto. Esta frase é angular na vida. É uma frase uma explosiva, pelo menos assim a sinto. E eu aqui, num sítio em que amo e sou amado tanto, porque isso é o que é, eu sinto, só vos posso dizer obrigado pelo que sinto.